Olá, amigos queridos, obrigado pela companhia de vocês. Mais um dia de leitura dessa nossa playlist do livro Boa Nova, onde pedimos sempre, antes dos nossos estudos, as bênçãos de Deus para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, amigos, conhecidos e outros corações que sabemos que, assim como nós, se encontram também necessitados desse teu socorro, meu Pai. Envolva-nos a todos com a proteção, com o teu amor, para que possamos continuar a nossa caminhada dentro das nossas possibilidades, fazendo os nossos esforços e sacrifícios ao bem, não só nosso, mas ao bem de toda a coletividade. Nós sabemos que quando conseguimos modificar os nossos estados mentais, nossos pensamentos, modificamos nossas vibrações, colaborando assim na obra de Jesus. Todos que se encontram nesses estudos, nessa busca, procuram intimamente essa comunhão com Deus sempre, com o Cristo, aspiram o progresso espiritual. Por isso agradecemos tanto a doutrina espírita que nos possibilita um pouco desse entendimento. A lição de hoje chama-se A Lição da Vigilância. É a mensagem número 21, em que Humberto de Campos inicia nos dizendo assim: aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, reuniu Jesus os 12 discípulos com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Naquele crepúsculo de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sob as bênçãos do céu. Jesus fitou serenamente os companheiros e, ao cabo de longa conversação em que lhe falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, perguntou com afetuoso interesse: e que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância de minhas pregações? João, respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, profeta, que regressara ao cenário do mundo depois de se haverem levado ao céu num carro flamejante. Simão, o Zelote, relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades que acreditavam ser o mestre, o mesmo João Batista ressuscitado. João Batista e Jesus, eram primos, contemporâneos, como que seria, Tiago, filho de Cleófas, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Então nós podemos perceber que no povo judeu era comum a ideia da ressurreição, mas que viria no próprio corpo. Mas a ideia do retorno, isso para eles era um assunto comum. Então Jesus escutou-lhes as observações com habitual carinho e inquiriu: os homens se dividem nas suas opiniões, mas vós, os que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? Certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado
por uma energia superior, né? Intuído, exclamou comovidamente: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo-o num amoroso sorriso. Porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Nesse momento, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Fez a percepção, né? Serviu ali de médium dos bons espíritos ali presentes. Ele foi um mensageiro. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Enquanto Simão sorria, confortado, que considerava um triunfo espiritual, recebeu um elogio de Jesus, o mestre prosseguiu esclarecendo a comunidade quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro. No mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo: Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Então ele já deixa claro, né, um momento de hora tormentosa para não cair na perturbação. Através da palavra de Simão, tiveste a claridade reveladora, né, sobre quem era Jesus. Cumprindo as profecias da Escritura, sou eu, aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas no imenso rebanho. Venho buscar as dracmas perdidas do tesouro do nosso Pai. E qual pegureiro que não dá testemunha de sua tarefa ao dono do redil? É indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faz-se mister o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus que me precederam no caminho, né, os profetas, conhecido por todos eles da lei judaica. Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Havendo uma pequena pausa na sua alocução, Filipe aproveitou-a para interrogar emocionado. Eles amavam Jesus, né? Então ele pergunta: Mestre, como pode ser isso, se sois o modelo supremo da bondade? O sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Quantas vezes a pergunta já não foi feita, né? Se o sofrimento é o prêmio às obras de amor e sacrifício. E Jesus, no entanto, sem trair a serenidade do seu semblante, retrucou: Vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou, Deus. Então ali não é a vontade de Deus, aquilo ali não é discutível, né? Além de tudo, a minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação, instituindo na terra a luta perene contra o mal. Tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Então, olha o testemunho de Jesus aqui. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas
quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Então, o tempo todo, né, Jesus coloca em prática tudo o que ele fala. Ele exemplifica a lição na sua própria vida. Ele continua aqui, ó. Acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga lá da praia em segurança? Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora, nunca tão só com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais agravado em seu peso se nos pusermos a examiná-lo, muitas vezes guiado por observações inoportunas. Ele, entretanto, se tornará suave e leve para aquele a quem amamos, se o tomarmos com nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar-lhe o peso nas curvas do caminho. Os apóstolos entreolharam-se surpresos e o Messias continuou. Não espereis por triunfo, que não o teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breve dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com a suprema ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre quando manifestar cedo, para que se cumpram as Escrituras. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Então ele foi viver para mostrar como se passa por essa porta estreita. Ele foi dar o exemplo, né? Ele vai conquistar com sofrimento essa vitória sagrada. O mestre calou-se comovido, a pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das advertências divinas. Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental, repara o que o autor coloca, né? Modificando a atitude mental, modificando a vibração, né? Do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhe falou em particular: Mestre, convém não exagerar das vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. E aí, ele diz, né? Pedro, retire essas palavras, exclamou Jesus, com serenidade enérgica. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. Então, antes, né, ele disse que falava
em nome de Deus, dos espíritos superiores, né? Sabia que não foi a carne que estava revelando, sim, ali a vibração espiritual, presença espiritual junto a Pedro. Agora da mesma maneira, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. Então, reparemos, né, como é que modificou essa vibração, e se modificou essa vibração, essas percepções, a fala vai ser diferente. Verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Então Jesus não se permitia ali, né, em nome de proteção dos amigos, ser arrastado pelo medo, pela dúvida sobre a justiça de Deus. Então ele foi firme. Retira essas palavras, né? Então a gente vai ver uma pessoa ali já vivendo uma prova difícil. Se for lá para ela entrar na questão do vitimismo, nada vai ajudar. Jesus era um mestre, né? Então ele sabia o que ele precisava fazer. Ele veio com a sua missão programada. No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão seguiu humilde e cabisbaixo. Não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo para com ele. Em verdade, ponderara melhor suas expressões irrefletidas e reconhecera que o Mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que envolvia numa alegria nova. Mas, sem poder sopitar suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e interrogou. Né? Pedro foi lá de novo e vai tirar a dúvida, né? Mestre, por que razão mandaste retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes, não havias afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Respondeu, né, o Messias bondosamente: Simão, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância? A criatura da terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigie o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Uma vibração superior. Mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Então nós vamos reparar esse estado de atitude mental quando se altera, onde pode nos levar. Percebemos claramente a importância de alimentarmos a nossos raciocínios, as nossas emoções, com as boas leituras, com as boas imagens, né? Devolvermos ao mundo as boas palavras. Isso nos mantém numa atitude elevada. E basta, para cair morro abaixo, né, uma palavra fútil, uma consideração menos digna, né? Então, paramos para observar se estamos compreendendo a necessidade da vigilância em nossas vidas. Vigiar no sentido amplo de observar dentro de nós as nossas emoções, os nossos sentimentos. Pararmos um pouco, né, para pensar o que vamos falar, que estamos ali junto com o outro,
plantando na mente do outro, na nossa mesma, uma programação ali ruim. Então ele diz aqui, nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar. Porque, pelo reino de Deus, é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Então, quando precisamos, nesse trabalho realizado o reino de Deus dentro dos nossos corações, nós vamos resistir à tentação até do que o outro entende como proteção em nossas vidas. Precisamos, nos manter vigilantes junto às nossas mentes, junto às nossas emoções, sentimentos, para que saibamos onde elas irão nos conduzir. Tenhamos isso muito claro. Desde o primeiro momento ao acordar, já temos condições de fazer uma escuta interna, observarmos como estamos já no início daquele dia. É muito importante vivermos de uma maneira com mais reflexão, com mais consciência, termos consciência daquilo que estamos sentindo ao longo do dia e ao observarmos uma alteração inferior, uma situação menos digna dos nossos compromissos com Deus, com o Cristo, passamos aquilo em revista e busquemos alterar. Então, vigiamos e ao encontrarmos uma modificação não satisfatória, entramos na nossa prece. Oração. Orai, Então Jesus nos ensinou a vigiar e a orar, buscando o amparo espiritual para estarmos sempre nessa comunhão com o mais alto. Que todos possam ser abençoados, iluminados, com a certeza que quando pedimos a Deus o seu amparo, a sua proteção, as bênçãos do entendimento, nós passamos a vibrar em uma outra faixa espiritual. Que Deus assim abençoe a todos nós, aos nossos corações. Muita paz, meus queridos. Muita paz a todos. Graças a Deus.